Saúde os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o professor Miqueias. Hoje vamos estar gravando uma lição muito importante para o nosso conhecimento, né? Hoje vamos falar de uma área que normalmente está sendo um pouco defasada. E nesse conceito que nós estamos vivendo de sociedade, aonde a própria Bíblia, ela fala que nada é novo debaixo do sol. Aonde a própria Bíblia relata isso. Está lá em Eclesiastes, nada é novo debaixo do sol. Hoje vamos falar de um assunto que para muitos é polêmico, para outros é uma realidade, né, que nós estamos passando, estamos convivendo e muitas vezes aceitamos, né? Hoje eu quero que você, desde já, amigo, aluno, professor, você que está sempre me acompanhando nas escolas bíblicas dominical, nas minhas aulas, né? Porém, eu quero aqui falar para vocês que eu não tenho assim uma data específica para estar gravando. Geralmente eu gravo na terça, na quarta ou na quinta, pois eu sempre falo para os meus irmãos que me acompanham, eu não vivo do canal no YouTube. O canal no YouTube é onde eu passo ali ensinamentos, orações, cultos de doutrina, cultos de louvor e adoração. Porém, o YouTube é um canal onde eu tenho ali, sem fins lucrativos, onde eu divulgo a obra de Deus por amor à palavra dele. Porém, não é uma fonte de renda. Eu vivo do meu trabalho, do meu suor. Pois bem, eu tenho que estudar para sempre estar trazendo conteúdo aprofundado, né? Porque a escola bíblica dominical é uma escola de teor, né, e de qualidade, pois é a maior escola do mundo. Então, eu estudo e trago aqui evidências e em cima de evidências eu trago o quê? Eu sempre falo para vocês, tanto biblicamente como cientificamente. Pesquise tudo que eu falo aqui e você irá ver que o que eu estou falando não é mera especulação, como muitas pessoas fazem. Tudo que eu falo aqui é com base e, além das bases, há os fatos. E contra os fatos não há argumento. É isso que eu sempre deixo em evidência. Porque às vezes as minhas lições é profunda, pois tem pessoas que não pesquisam para saber o que é realmente. Então eu mando a pessoa pesquisar, pesquise. Toda lição que eu dou é estudada. Eu estudo e o estudo não é meramente em meia hora, tem que estudar todo dia. Então eu estudo e trago aqui conteúdos que vai relevar a sua vida e vai te abrir seus olhos até o presente século que nós estamos vivendo. Porém, nós vamos aqui correr, né? A você que eu não pedi ainda, se inscreva no meu canal, do seu lado esquerdo, tem um nome lá, inscreva-se. Bíblia Aberta Oficial desse lado direito, porém do lado esquerdo está inscreve-se em vermelho. Se você puder me ajudar, se você que não é inscrito ainda, pois nesse canal aqui eu não falo heresia, eu falo Bíblia, por isso que o nome do canal é Bíblia Aberta. Aqui eu falo Bíblia. Tem quem aceite e tem quem não aceite. Porém, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então eu só falo Bíblia. Tudo que está na Bíblia eu vou falar. Porém, eu falo coisas que têm acontecido no nosso meio, que também caem no contexto biblicamente falando, a qual é o exemplo dessa lição de hoje. Ó, estamos aqui, você que está aí me assistindo, lições bíblicas, professor, tá? Adultos, estamos no terceiro trimestre de 2022, os ataques contra a Igreja de Cristo e as sutilezas de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo, né? E hoje, a lição de hoje vai ser a lição número 6, tá? Você pode ver que é a sutileza da ideologias contrárias à família. Hoje vamos bater nessa tecla com mais veemência,
pois a lição está falando mais relativo a isso, as ideologias contrárias à família. O que traz ideologias contrárias à família? Então hoje eu vou ler alguns pré-requisitos e indicações para que possamos também falar com propriedade a esse assunto, que é um assunto vasto e requer total relevância. Sem mais tomar tempo, eu não quero tomar tempo, eu quero aqui falar de um livro que eu acho que para quem é pai de família, precisa ter um livro desse. Para você que é pai de família, que discute com a mulher, que fala com a mulher e não tem ali um exemplo, né, para que a mulher a respeite, porque respeitar na frente dos outros é uma coisa, mas respeitar de trás dos bastidores, como diz o povo, né, em casa totalmente diferente. O nosso respeito primeiro é em casa, é onde ninguém está vendo, para depois, quando está no meio do público, quem está te vendo no meio do público vai te respeitar melhor, porque vai saber o exemplo da sua esposa. Porque tem pessoa que em casa ela não dá respeito, porém ela também não recebe respeito. Mas na frente dos outros quer mostrar o que não vive. E isso é feio, isso é feio. Então eu aconselho você a ler esse livro, pois ele vai te dar aqui um subsídio, uma importância relevante de ser um pai, de ser uma mãe, né? Seja o líder que sua família precisa. Agora, essa pergunta eu deixo para você. Você está sendo o líder que sua família precisa? Não precisa me responder, tá? Mas fique aí na sua mente, no seu psicológico. É um livro pequeno, é um livro de 151 páginas, mas que realmente muda o psicológico da pessoa, se a pessoa colocar em prática o que ele está falando aqui. Tá bom? Vamos aqui para a aula. Texto áureo. Você que tem aí seu texto áureo, tá? Eu leio sempre o texto áureo, depois a verdade prática, tá? E depois, consequentemente, eu faço a leitura bíblica em classe, já dando entrada na lição, tá, meus irmãos? Para que vocês entendam. Texto áureo de hoje diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Verdade prática. Dentre muitos os perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planeja destruir a família. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe, tá? Vai estar do lado aqui que eu sempre coloco. Não sei se é do lado esquerdo ou direito, mas está sempre do lado aí. Gênesis, a leitura bíblica em classe que o professor ele coloca aqui é Gênesis capítulo 2, versos 18 e 24, tá? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne e em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e o trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, é carne da minha carne, essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, vamos aqui agora para a introdução, tá? Entramos já na lição, fizemos aqui a leitura oficial. Vamos aqui agora entrar na lição, que eu já quero comentar ela e falar sobre esse assunto tão relevante para o nosso meio hoje.
A palavra-chave é família, tá? Só deixando bem claro aqui alguns subsídios que eu vou estar falando. Relativamente, eu quero alertar vocês que essa lição, ela é uma das melhores lições que foi feita para esse trimestre, tá? Introdução. Nesta lição mostraremos que a família é um projeto de Deus, que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rodam a família cristã. Velhas práticas como infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigosos, que demandam a nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria Kedeker, né? Vigiemos. Então vejamos aqui que contra fatos não há argumento. Nós estamos passando aí por um período que é, como eu falei, não é novo debaixo do sol. Não é novo. Para muitas pessoas isso seria novo, seria algo que nós estamos passando porque tem que passar. Não, isso é Bíblia, meus irmãos, isso é Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 27, se você for ler, vai dizer que mudou a glória do Deus incorruptível, né, na glória de homens, adorando mais a homens e a criatura e servindo mais as criaturas do que o Criador. Então nós vemos que não é nada novo debaixo do céu. Hoje nós estamos passando por quê? Por sutilezas das ideologias contrárias à família. Nós lemos aqui a introdução, porém eu quero dar um grande e breve, porque eu estou aqui na introdução, depois eu vou para o subtópico 1. Porém, antes de entrar no subtópico 1, eu quero falar para você que a família ela sempre foi um projeto de Deus. Veja que Deus, quando ele constrói, ele constrói ali em Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus ele faz tudo e ele vê tudo perfeito. Porém, depois Deus ele analisa e vê que até os animais tinham casais. Porém, Adão não tinha a disjuntora. Então Deus cria ali a família, o projeto da família, ele ainda continua vigente em nossa sociedade. Porém, por que o professor aqui, José Gonçalves, ele bate na tecla quanto a ideologias contrárias à família? Por quê? Porque Deus criando a família, Deus estabelece um projeto. E esse projeto ele é concretizado quando Deus cria Eva para o próprio Adão. Ou seja, Deus cria ali um casal, uma família. Uma família ela é formada a partir do momento que homem e mulher se casam, se ajunta. A partir do momento que há esse ajuntamento de homem e mulher, entendido pela lei, tanto o Código Penal como a lei brasileira e quanto a Bíblia, eles entendem que ali já é formado que a família. Ou seja, o homem e a mulher, porque automaticamente eles vão gerar para procriação. Claro que para procriar já é outros 500, mas a família ela é formada entre um homem e uma mulher. Então nós entendemos isso porque a Bíblia também fala, mas porém isso está muito diversificado. Por quê? Porque eles estão mudando esse projeto de família na Ásia, entre outros países como os Estados Unidos da América, entre outros países, eles estão mudando aquilo que era o exemplo, que é o exemplo, pois nós sabemos que Deus cria um e outro para procriar e gerar, e automaticamente essa instituição que é formada, ela está sendo diluída através dos séculos. Pois bem,
Hoje nós vemos várias ideologias partidárias, aonde nós vemos pessoas que devido à queda ao pecado, como diz aqui no capítulo 3, que é a queda do homem, aonde a serpente foi mais astuta do que todas as limarinhas do campo, e através da desobediência de uma só pessoa, todos nós caímos em pecado, ou seja, a humanidade está em total depravação, porque o pecado alcançou a todos, porém, muitos não estão seguindo mais o padrão do Criador. Muitos não estão seguindo o padrão pré-estabelecido, que é requisito bíblico. E nós sabemos, não porque nós somos crentes, mas porque ainda nós acreditamos que esse projeto é um projeto que Deus instituiu até para a sua própria igreja, e é um projeto que vai até o fim. Porém, muitos estão se adequando a ideologias partidárias, que seriam essas ideologias que nós vamos decorrer conforme a lição, e nós vamos falar com muita propriedade, que aqui tem muito assunto que eu coloquei. Porém, eu quero alertar vocês que esse assunto é um assunto amplo, né? É um assunto que não fica só nesse campo aqui teológico que eu vou falar, mas é um assunto que poderia ter mais tempo para falar, porque a nossa sociedade ela já tem aceitado leis que regulariza e que destrói esse patrimônio, né? Ou seja, que é o casamento homossexual. Nós vemos aí pessoas que se casam e que a própria lei quer também que automaticamente regularize que até os pastores façam casamento de homossexuais, e já tem acontecido isso, pois tem pastores homossexuais que têm feito casamento. Então nós vemos aí o quê? Uma espécie de depravação, uma espécie de regularização de um patrimônio que foi construído entre um homem e uma mulher. Então, o que eu estou falando aqui na introdução é que esse veneno, a qual o próprio professor fala, ele já é mortífero. E isso nós já sabemos, quanto pessoas que, às vezes, ela automaticamente muda o uso do corpo natural, se transformando em mulher, de homem para mulher e de mulher para homem, para agradar a si mesmo com seus desejos sexuais. Porém, essa ideologias partidárias tem alcançado aí a nossa sociedade. Eu ainda falo aqui, eu prezo pelo nosso país, que ainda não tem entrado tanta porcaria, mas ainda mesmo assim tem entrado, ou pouco ou muito tem entrado. Porém, nos países afora, essa porcaraiada toda tem entrado. Eu vejo que muita da nossa humanidade estão como zumbis, estão como zumbis, mortificando seus corpos aos seus bel prazeres, para servirem a si mesmo, para adorarem a si mesmo. E aonde nós vemos isso? 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem pessoas que, por não conhecer a verdade, ou conhecendo e sabendo que o seu corpo é homem, se é homem, se é mulher, ela entende que a si mesmo deve mudar o seu corpo, como nós vemos ali aquele filho de Gretchen, a filha de Gretchen, ela tinha nome de mulher. Pois ela, entendendo que não queria ser mulher, ela tira os seus seios, muda seu nome, se torna um homem, automaticamente mortificando o seu corpo, né? Tirando ali os seus seios, mudando o uso natural de mulher para o uso natural de homem, engrossando a voz, né? Ou seja, sendo homem em seus aspectos de mudança, e ali ela constrói uma família arrumando outra mulher que aceite ela como homem. Porém, isso nós sabemos que perante a Bíblia, isso é uma aberração, é uma negação da divindade, sabendo que coexiste um Deus que fez homem e mulher para a procriação como família única, indissolúvel e heterossexual. Porém, é o que eu falei, essa lição ela tem muito pano para manga, mas eu não quero ficar só nas minhas palavras. Vamos continuar aqui no primeiro subtópico, tá? Que é aqui.
Estou no primeiro subtópico, porém eu quero explicar para subtópico, tá? Vamos entrar aqui a lição. Primeiro, a família é um projeto de Deus. Primeiro tópico, uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, olha bem, porque como eu falei, essa lição ela tem muito pano para manga. Vamos lá. Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem, ao dizer que ninguém separe o que Deus havia ajuntado. Nosso Senhor se refere com essa fala, Jesus conhece que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que criou a família. Portanto, a criação de Deus, esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. Porém, nós vemos aqui que ainda aqui ele está falando sobre o casamento, né? O primeiro tópico aqui ele está falando sobre a família como projeto de Deus, porém ele está atribuindo aqui ao casamento. O casamento ele é uma união, como eu acabei de falar aí na introdução. O que nós vemos aí é a banalização do casamento. O primeiro passo é esse. Há pessoas que se separam porque adulteram, né? E ali não há perdão, não há continuação, porque hoje está assim, tá essa parafalhada toda, né? O homem adulterou, a mulher já não quer mais. A mesma coisa é o homem. O homem caiu, porque o adultério eu vejo ele como um acidente de percurso. Mas tem pessoas que não vê assim, tem pessoas que já tem como mente, caiu, adulterou, cada um segue seu caminho. Então ali divide-se aquilo que nós chamamos de projeto de Deus. O que Deus ajuntou não separa o homem. O que é o projeto? O projeto é aquilo que é já planejado. Projeto quer dizer planejamento. Deus planejou. Deus não fez de qualquer jeito. Automaticamente o casamento é a mesma coisa. Se Deus fala na sua palavra lá em Marcos que aquilo que Deus ajuntou não separa o homem, então existiu um projeto. O projeto é a construção. Quando existe projeto, existe construção. E quando existe construção, nada pode abalar. Porém, tem um acidente de percurso que é o adultério. Porém, veja que o professor, eu quero esclarecer isso com mais profundidade, que ele não bate na tecla do divórcio aqui. Ele não bate na tecla do divórcio. Como na lição passada, que foi a lição 4 que eu dei, e eu expliquei muito bem que o divórcio, Deus odeia o divórcio. Deus não quer o divórcio, pois Deus quer que permaneça a família em comunhão. Mas aí existe as nossas declarações de fé. Porque as nossas declarações falam que se o homem cair, o homem adulterou, a mulher pode separar dele e ela pode casar. Porém, o homem não pode casar. Beleza, até aí tudo bem. Para a declaração de fé, tá tudo bem. Para a declaração de fé, tá tudo bem. Mas para a Bíblia não tá. Porque a Bíblia não quer o divórcio. A Bíblia não manda separar em hipótese nenhuma. A Bíblia não manda separar em hipótese nenhuma. Se você for perguntar para qualquer teólogo, para qualquer pessoa que realmente ele ama a Bíblia, ele vai te falar a verdade. Para qualquer pessoa que ama a Bíblia, não doutrinas de homens, a Bíblia. Antes da doutrina de homens existir, a Bíblia existe há mais de 2000 anos. Para quem ama a Bíblia, ele vai ser sincero e vai falar: não, Deus odeia o divórcio, Deus não quer que o homem se separe, pois Deus quer que haja uma reconciliação. Se houver um acidente de percurso, Deus quer que haja uma reconciliação. Porém, não é isso que nós vemos. Então, vamos aqui entrar nesse assunto que é o que o professor José Gonçalves está mandando falar. Porém, não é isso que está vendo. Então, a desunião, a desqualificação, o desvirtuamento da família é o que tem acontecido. Ou seja, o homem adulterou ou a mulher adulterou, ele já arruma outro homem, já arruma outra mulher, ou
Tem mulher que já não casa mais, vira lésbica, como tem acontecido em nossa sociedade. Mulher com mulher. Tem mulher que já casou com o homem, viveu com o homem, teve filho com o homem, mas depois que se separou por um adultério ou por alguma outra situação, né, como já aconteceu de mulher estar se relacionando com mulher, ou seja, quando fala de ideologias, está falando disso, do padrão que Deus construiu, ou seja, muda o padrão e faz um padrão adulterado. O que é um padrão adulterado? É quando você destrói o que Deus constrói. Então se torna um padrão adulterado. E é isso que tem acontecido. É isso que tem se feito em nosso meio. Então, na verdade prática, o professor aqui, ele coloca muito veemente, ele fala assim, ó, dentre os muitos perigos, a sociedade contemporânea enfrenta estão aqueles de natureza ideológicas que planeja destruir a família. O que tem planejado destruir a família? É o padrão. Se está tendo o desvirtuamento desse padrão, tudo aquilo que é contrário à família está vindo para destruir a família. É como eu te falei, a ideologia de gênero é algo que não é de Deus, porém, mediante a queda do homem, no capítulo 3 de Gênesis, como está aqui, né? Ou seja, mediante a queda do homem, o homem ele se tornou depravado. Tudo que o homem faz é para o seu gosto, é para o seu prazer. E o homem ele não tem interesse em buscar a Deus, porque o homem está em total pecaminosidade, que ele deixou o uso natural da mulher, voltando-se para as coisas propensas. O que é as coisas propensas? As coisas do presente século. Ou seja, exemplo disso é Caim. Exemplo disso é os seus herdeiros que ficou sobre a face da terra, que já fazia todo esse tipo de coisa. Caim foi o primeiro homicida, a Bíblia fala. Porém, de Caim surge o desvirtuamento das ideologias que nós vemos hoje, que são várias outras ideologias de homicídio, de hoje. O casamento hoje, ele ser um casamento possessivo, onde o homem ele quer a mulher para ele como brinquedo, ele não ama mais a mulher, ele não cuida mais da mulher. Então aqui vai várias outras coisas que atribuem também ao que? A falta de um princípio estabelecido que Deus deixou. Porém, esse princípio estabelecido que Deus deixou não está sendo cumprido. Do homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Porém, o homem hoje, ele se tornou possessivo. Pois o homem, estando decaído da graça de Deus, estando decaído na depravação do pecado, o homem se tornou hoje um homem desvirtuado daquilo que nós chamamos do padrão da criação, de Deus ter feito o homem para amar a esposa, cuidar dela, zerar por ela. E quando ele promete a fazer esses compromissos em uma relação de um casamento, ele não faz, ele se torna um homem depravado, um homem decaído da virtude espiritual. Porém, veja o que o texto próprio diz, ó, porque contra fatos não há argumento. Isso aqui é bíblico. Porém, a Bíblia ela já antevia isso há mais de 2000 anos. Porém, isso é aquilo que eu falei. Não há nada novo debaixo do céu. O que está acontecendo hoje é consequência do pecado, da geração pecaminosa que está em pecado, e continuamente o pecado tem alcançado as pessoas de uma certa forma que ela não tem voltado para os pés da cruz. Então vejamos aqui: pelo que Deus os abandonou, as paixões vergonhosas, até as suas mulheres mudaram as suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. É o que eu falei, quando há casamentos que a pessoa se separa, muitas mulheres elas automaticamente, isso eu estou falando do mundo circular, não estou falando o casal cristão. Claro que aqui eu estou falando de várias formas, tanto o casal cristão como o casal circular, que é a pessoa que não conhece a Deus. Porém, aqui eu estou falando agora do casal circular que não conhece a Deus. Quando a pessoa se casa, geralmente, e eu falo isso até no modo expressivo do casal cristão, que eu já vi relatos, testemunhos de acontecerem essas práticas.
né? Então, a pessoa casou, o marido traiu, aí o que ela faz? Ela automaticamente ela vai pagar com a mesma moeda, né? Ou vai trair de novo o marido, ou automaticamente ela vai arrumar outro homem, ou automaticamente ela vai arrumar outra mulher. Se é uma mulher que traiu, ela vai querer se vingar, se vingando, casando de novo, ou propriamente dito, arrumando outra mulher, que seria, no caso, outro caso pior. Então nós vemos aí que essa ideologia contrária à família, ela tem chegado na nossa sociedade com muito forte odor de injustiça e principalmente de algo que já está fedendo na nossa sociedade. Como eu falei, as pessoas estão mutilando seus corpos, se tornando zumbis vivos, né? Zumbis vivos no sentido de mudar o padrão, no sentido de tentar refazer aquilo que Deus já tinha falado, pois não quer refazer da forma que é o padrão que Deus estabeleceu, mas da forma do homem caído da graça e não regenerado, pois está em totalmente depravação ao seu pecado, não reconhece a verdadeira glória que foi dada ao único Deus. Porém, vamos aqui continuar falar sobre esse assunto. Eu estou no subtópico 2, tá? Tá desse lado aqui o subtópico 2. Vamos já também aqui só ler, né? Porque eu já vou para o subtópico 2, tá? Vamos ler o tópico 2 que eu já vou para o subtópico 2, tá, irmãos? Segundo tópico, a célula mártir da sociedade, no contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida, Gênesis 2:24, que eu já falei para vocês aí agora, tá? Ela é a célula mártir da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais, presenciados. Então, nós já falamos sobre isso, tá? Que é o segundo tópico aqui, que ele vai falar sobre a célula mártir. Qual é a célula mártir? É a família. A família é a maior instituição deixada sobre a face da terra. A família é a maior instituição deixada sobre a face da terra. Porque a família, ela refere à igreja. A igreja é formada de famílias, de unidade, de corpo, de união. Então, a célula mártir que o professor ele coloca aqui, abrangente, e nós vemos isso aqui agora, eu vou até grifar essa parte, né, que é o ponto inicial de toda a Constituição já feita por Deus, porém, eles estão desvirtuando aquilo que nós sabemos que Deus construiu, porém eles querem mudar de total irresponsabilidade, e isso negativamente eles estão fazendo. Porém nós vemos que a família, ela é aquilo que Deus construiu, e quando fala de ideologias contrárias vai cair nesse contexto aqui, nesse contexto que nós vemos que é um contexto que está defasado. Por que está defasado? Porque muitos hoje não vê a família como padrão. Muitos hoje casam por casar, muitos hoje separam por separar, muitos hoje amam mais os seus corpos, o materialismo do presente século do que a sua própria família. Então isso é a nossa sociedade, tá? Vamos aqui para o subtópico 2, tá? Que é esse aqui, ó, subtópico 2, tá bom? Tô mostrando aqui. Nós vamos para aqui agora, subtópico 2, tá, irmãos? Eu quero ler aqui o comentário do professor, que diz assim: a família, a sociedade no antigo Israel. Se nós formos estudar sobre a sociedade no antigo Israel, a família era o padrão a ser seguido
desde o Antigo Testamento. Eu fiz muita aplicação aí, né? Agora eu quero falar teologicamente falando. A família, ela é o padrão a ser seguido desde o Antigo Testamento. Uma instituição divina. A família, ela é uma instituição divina. Segundo ponto, a família é a célula marte da sociedade. A sociedade é o quê? É a família que convive no meio do povo. A mesma coisa é quando uma pessoa, ela vê um casal de homem com homem. Aquilo ali é antissocial, é anti a sociedade. Quando você vê um casal de homem com homem, você se sente o quê? Envergonhado. Você não se sente bem no meio dessas pessoas. Por isso que a família, ela já é incluída na sociedade, porque é um padrão. A mesma coisa quando você vê uma mulher com mulher. Hoje já tem filme de homem com homem, já tem filme de mulher com mulher. Hoje já está liberado o casamento homossexual, pois muitos têm aceitado, mas nós, cristãos, entendemos que esse não é o padrão, porém nós ainda batemos na tecla, porque a própria Bíblia corrige isso. Então, nós vemos isso aí, que há 2000 anos atrás, a Bíblia já falava tudo sobre isso. Porém, nós temos que se atentar para o padrão. Então, eu não quero dar vazão a esse procedimento aí que está acontecendo, porque isso aí não vai levar a lugar nenhum. Porém, eu quero falar do que é bom, do que é natural, e do que é legível e do que é real. A família na sociedade do Antigo Testamento. De acordo com Wolfert, no Antigo Testamento, o indivíduo vivia firmemente inserido no grupo de sua família e, consequentemente, de seu povo. Quando o líder, eu falo isso, o pai de família na sociedade israelita no Antigo Testamento, o pai de família, ele era o exemplo de pai, ele era o exemplo de marido e de líder. Por quê? Porque o pai, ele fazia filhos para procriar. Então a família no Antigo Testamento, ela tinha que ter mais de 6 a 4, ou eu estou aqui simbolizando, porém é mais que isso. Porém ele tinha que ter 4, 5, 6 para mais filhos. Porque a mulher que não pudesse gerar, ela era ou é, como assim a Bíblia entende, que era estéril na época, ela era uma mulher que não pudesse gerar, porém era uma mulher que estaria automaticamente, a mulher que não pudesse gerar, ela era afastada do seu convívio. Porém, eu quero mudar esse foco aqui, porque a mulher que não pudesse gerar, e naquela época a preservação da família era o mais atual, como é hoje. A preservação da família, a continuidade de gerar, ter mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. Naquela época era assim. Por quê? Porque eles entendiam que a família era o padrão legítimo de riqueza. De riqueza tanto espiritual como de riqueza material, para que eles pudessem procriar, gerar. Isso eu falo em todos os sentidos, tá, meus irmãos? No sentido que eu falo aqui, no sentido do pai de família, que naquela época a maioria dos pais de família eram ricos, eles tinham fazenda. Então quanto mais ele tinha filhos, filhas, era um sinal de herança de Deus, era um sinal da glória de Deus estar sobre a vida deles. Você vai ver Jó tinha 10 filhos. Então se você for ver lá Jó tendo 10 filhos, qual é a grandeza de Jó? A grandeza de Jó era a sua família, e oferecer sacrifício e amar. Então Jó se torna o quê? O pai, se torna ali o clã. O que é o clã? Quando tem mais de 10 filhos, se torna o clã. A pessoa se torna ali o patriarca daquela família, ela se torna o pai daquela família, ou seja, tudo é estabelecido a ele, porém dele passa para o seu primogênito e assim por diante. Então a família, ela era estabelecida dessa forma, porém a mulher que não pudesse
pudesse gerar, ela tinha que ceder ali a outra concubina que pudesse gerar para que existisse a procriação da família. Porém, não é esse o padrão, mas eu estou aqui estabelecendo algo muito importante, que na sociedade antiga também existia isso quando o casamento heterossexual e monogâmio era dissolvido para a poligamia, que aí existia o quê? O casamento com outra mulher, a não ser a mulher que era sua, que Deus te deu. Porém, eu volto aqui para o padrão, que esse padrão ele continua e ele é estabelecido em Jó, que é o primeiro patriarca, é o primeiro livro a ser escrito, é o livro de Jó. Porém, a nossa Bíblia ela não está em ordem cronológica, mas o primeiro livro a ser escrito é o livro de Jó, pois Jó também ele estabelece esse exemplo porque ele é casado com uma só mulher e ele tem 10 filhos. Porém, voltando do padrão de Jó e do padrão de Eva e Adão, que para nós vemos como o único e indissolúvel casamento, também tem outros casamentos, que vou dar um exemplo aqui, que é o de Penina, a qual Penina cede a sua escrava, Ana cede a sua escrava para ficar com Elcana, porém o padrão de Elcana era Ana, porque quando Ana gera Samuel, Ana gera vários outros filhos e ele passa a amar Ana, ele passa a sentir o mesmo prazer que outrora ele, quando ele a escolheu por mulher, ele sentiu. Então vejamos isso no texto de 1 Samuel, só é você ler lá que você vai passar a entender melhor. Então, aqui, abrindo a sua mente e o seu pensamento, eu quero aqui voltar a outra relação muito importante, que é o contexto dessa época, que nós precisamos aqui aprofundar. Só abrindo aqui a mente dos irmãos, porque está na célula Marte isso aqui, então eu preciso falar, né, sobre esse assunto referente aqui à sociedade, para a gente já continuar, que tem muito assunto para falar. Olha bem, dessa forma, até 4 gerações podiam conviver nessa grande família. O Wolff, 2007, página 324. Lembra que nessa estrutura familiar, além dos homens, há mulheres associadas por casamentos e as filhas não casadas, há demais escravos e escravas agregados e trabalhadores estrangeiros. Se for considerado o grande número de filhos, já que um israelita com 20 anos facilmente era pai, e com 40 anos avô, e com 60 anos bisavô, veja bem, meus irmãos, e que os irmãos mais novos dos chefes da família, junto com seus descendentes, podiam fazer parte da grande família. Entendemos facilmente que essa grande família fornece 50 homens ao exército. Veja que eu falei pouco, eu falei de 4, né, de 5, 6, 10, porém é além disso. A família poderia gerar até 50 filhos, se pudesse. De como essa família pudesse crescer no seu núcleo familiar, dentro do seu clã. Poderia ceder até 50 homens para a guerra. Era isso que ele está se referindo. 1 Samuel capítulo 8, verso 12. Que vai falar lá sobre os filhos de Jessé, que cede ali os seus filhos para a guerra. Em segundo lugar, as grandes famílias são membros de um clã. Destaca que, à luz do registro bíblico, cerca de 20 famílias formam um clã. E a chefe desse clã estava a cargo dos anciãos, que também exercia jurisdição, ou seja, ele exercia o papel de pai, de mãe, de filho. Ele fazia tudo que tivesse que ser feito, da educação, da ensinamento, preparar o filho para a batalha, para o trabalho diário. Ele está... O pai, que é o clã, é o chefe, ele está atribuído a exercer todas essas funções e ensinar os seus co-herdeiros, entendeu? E ensinar a sua geração, ensinar o seu povo, ensinar a sua família. Então, o chefe desse clã, ele estava atribuído a isso.
Então veja que a família na sociedade antiga, ela tinha um papel muito fundamental que hoje nós não vemos isso em maridos, em pais, nós não vemos isso hoje mais. Hoje eu vejo isso mais hoje em avós. Eu vejo que aquilo que era para o pai fazer e para a mãe fazer, eles não fazem mais. Quem faz isso é os avós. Pois quando há a separação, quem sofre com isso é as crianças, porque se tem filho numa relação, quem vai fazer o papel de pai daquele filho ou daquela criança seria o avô ou a avó, de ensinar e educar, pois a mãe, ela não permanece fazendo aquilo que foi procriado desde a criação, a qual Deus estabeleceu o padrão. Então eu li aqui essa parte, mas eu já sabia de cabeça, porém eu quis ler para mostrar a vocês que esse padrão, ele já vem destituído. Ele já vem destituído desde quando entrou o pecado, porque Deus fez tudo perfeito. Mas o pecado tem feito com que a pessoa ame mais o seu corpo, ame mais a si próprio do que as coisas de Deus. Vamos aqui continuar, tá? Eu vou ler aqui o subtópico 1 do subtópico 2. O casamento monogâmico é heterossexual. Claro que eu já falei sobre isso, tá? Só vou ler para que a gente ganhe tempo. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isso é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, a princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas sobretudo exigido. 1 Timóteo 3,2. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Da mesma forma, o casamento bíblico e heterossexual, isto é, a constituição por um homem e uma mulher, quando Deus criou o primeiro casal, o chamou de macho e fêmea. Por isso Jesus disse que Deus criou o homem e mulher. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo biblicamente. O casamento deve precisar ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Meu Deus, é muito forte isso, viu? Eu já falei sobre o tópico 1, tá? Do subtópico 2, vamos para o tópico 2. O casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19,6. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito nesse trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim no casamento. Mateus 19,9. Nesse caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que é segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. 1 Coríntios 7,15. Contudo, olha bem, contudo, não se observa que essas são exceções e não regra. Ainda outro princípio importante para considerar o contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua não haver união entre o crente e o incrédulo. Então veja, irmãos, que Deus, na sua graça e finitude, ele deixa claro, e isso aqui nós temos que colocar em pauta. Eu vou ler esse versículo. Eu queria falar muito mais versículo, porque tem muito conteúdo aqui, mas porém o tempo é curto e eu não quero que a lição fique 2 horas, como eu já falei para os irmãos. Né? Quando chega 1h30, a lição fica muito grande, os irmãos pedem para fazer menor. Já foi até falado isso para mim, aí no meu celular, nos comentários que me enviaram. Faz a lição de 1 hora, mas com muito conteúdo. Então eu tento trazer muito conteúdo numa lição de 1 hora,
para que a gente possa estar interagindo e falando a respeito disso. Então eu corro muitas vezes aqui na lição, mas eu já estou falando de um assunto ligando ao outro, tá? Que é o mesmo ponto que vai cair aqui e o que está falando aqui. Porém, 1 Coríntios capítulo 6, verso 14, diz assim, ó: não vos predais a um jugo desigual com os incrédulos, com os infiéis, né? Alguma Bíblia fala com os incrédulos, outra fala com os infiéis. Pois que na sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Ou seja, que sociedade, então que comunhão há entre Cristo e Belial? Ele vai continuar. E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o seu povo. Né? Só continuando aqui, meus, no subtópico 2, tá? Eu tô aqui, ó, deixa eu colocar para vocês verem. Eu tô no subtópico 2, do tópico 2, tá? Eu já li, vou só explicar. Então veja bem o texto que eu li. Que texto profundo, que riqueza de texto. Que comunhão há. Então vejamos que o casamento indissolúvel e confeccional é o casamento que Deus criou. É o casamento padrão, a célula Marte. Quando vai se separar o obreiro, a Bíblia coloca ali os pré-requisitos, que é a receita demandada para separar o obreiro para assumir a igreja, para assumir a obra de Deus. Aqueles que não estão enquadrados nesse procedimento, ele é automaticamente afastado. Ele é automaticamente afastado daquilo que nós chamamos de célula Marte, que é a criação de um homem e de uma mulher para procriação. Então, vejamos que a criação do primeiro casal, eu quero ler aqui algumas coisas importantes, que primeiro passo, só alegando aqui e abrindo a nossa mente. Gênesis 2:18, a ausência, olha bem, a ausência de sociabilidade e relacionamento humana de Adão. Deus não criou inicialmente Eva junto com Adão. Vem antes da criação de Eva. 2. Atividade laboral. Quando Deus criou o homem trabalhava. E o homem até hoje ele tem que trabalhar para manter a mulher. Porque foi assim desde o princípio. Claro que hoje a nossa sociedade, eu até entendo que a mulher também precisa trabalhar, tá? E ela precisa também ter seu dinheiro. Porém, eu quero deixar claro aqui algumas virtudes que foi feita lá na criação de todas as coisas. Ou seja, a atividade laboral de Adão. Adão, ele era um zoólogo, ou seja, ele cuidava de animais, ele plantava. Claro que ele passou a plantar depois que veio o pecado, mas Deus já dava o alimento para ele, pois Deus mandava a chuva para regar e assim ele comia daquilo que Deus o dava. Porém, ele trabalhava mesmo estando no jardim do Éden. Então a conclusão do trabalho, a conclusão da nomeação dos animais, ou seja, a constatação da solidação de Adão e a necessidade da criação de uma parceira para ele, mostra aqui o quê? O homem tendo relações sexuais, o homem tendo agora a sua vida íntima de um padrão de um casamento, né? E é isso que eu quero mostrar a vocês. Então o homem passando a ter uma vida íntima com a sua esposa, com a sua mulher, vem o quê? É o casamento, ou seja, a varoa, mãe de todos os seres humanos, que é Eva. Depois Deus decide criar a mulher da célula dele. Porém vem aí a varoa que eu falei que é a procriação dessa geração a qual nós vemos aqui. Porém, Deus atribuiu todo esse padrão a um só padrão de união estabelecida por ele, que é a união monossogâmica e monossomática de um homem e uma mulher, de uma vida em amplitude de
espiritualidade e de comunhão um para com o outro. Então, nós vemos que quando a igreja ela não segue esse padrão, que hoje existe vários tipos de igreja, né? Quando a igreja não segue esse padrão, ela também está desvinculando aquilo que é o padrão que Deus deixou, que é do homem e da mulher. Como nós vimos aqui, que padrão tem Cristo com os demônios? Nenhum. Que padrão tem o crente com o não crente? Nenhum. Que padrão tem o justo com o injusto? Nenhum. Então, só há um padrão único, indissolúvel, real. Então, hoje, existe vários tipos de casamento. E esses casamentos, que seriam casamentos não afetivos, como nós vemos aí que é o casamento com boneca, né? Existe um rapaz, eu não sei se foi no Japão ou se foi na Coreia do Norte, que ele pegou aquela boneca, né? E ele fez aquele plantel, por ele ter muito dinheiro, né? Ele fez um desenho e ele passou a amar aquela boneca. Então ele tirou aquela boneca daquele papel virtual, trazendo aquela boneca em corpo de matéria, né, para o seu convívio. Casou-se com ela, né? E aí ele ama essa boneca e ele diz que é a esposa dele. Porém, ali ele mostra um padrão de um casamento, porém de um casamento não bíblico, de um casamento não real, de um casamento não heterossexual de procriação. Ele mostra um tipo de casamento de ideologias partidária, de pessoas que amam o seu próprio corpo devido ao seu pecado. Ou seja, a descendência decaída do homem amar mais a si próprio do que a glória de Deus, do que buscar os preceitos de Deus, do que buscar a vontade de Deus. Então, nós vemos aí o casamento de um homem e uma mulher que é uma boneca, né? Eu falo mulher no sentido dela ser uma boneca, porque não é mulher corpo físico, é uma mulher matéria, espuma, pano. Então, o homem casou-se com essa boneca. A mesma coisa é o casamento com o animal. Hoje em dia, vários sexólogos, até psicólogos muitas vezes eles não sabem dar um conselho, tá, irmãos? Psicólogo, a maioria deles não sabe aconselhar biblicamente, já quero alertar vocês. Vocês que às vezes têm problema de amnésia, problema de cabeça e vai no psicólogo para tentar resolver o problema, se você for perguntar eles sobre casamento, muito deles, se não for cristão, eles não sabem aconselhar, pois os conselhos deles são defasados biblicamente falando. Os conselhos deles são defasados biblicamente falando. Então, eu vejo que muitos psicólogos também, sexólogos, têm incentivado para esse crescimento de adultério, de destruição de casamentos e principalmente, né, tem colocado muitas pessoas a conviver em uma união de celibatário, para não ter procriação, para não ter vincularização de formar família. Então o que eu falo aqui, que o casamento com o animal tem surgido em nosso meio também com muito forte âmbito, que mulheres têm casado-se com cachorro, homens têm casado-se com cavalo, e assim tem crescido em nosso meio o casamento com animais. Meu Deus, é difícil falar isso, mas a nossa sociedade aceita esse tipo de ideologia de gênero que tem aí atribuído. Eu falo isso de países afora, eu não cheguei a ver aqui no nosso país, o Brasil, mas isso no nosso país afora já tem acontecido e tem acontecido de uma forma muito grande. Sinto muito falar isso para vocês. Então, que padrão é que nós estamos seguindo? Que padrão é que nós estamos aí seguindo? Será que é o bíblico verdadeiramente? Então, vamos correr aqui, tá? Terceiro subtópico, tá? A sutileza da nova configuração familiar, que é o que eu acabei de falar aqui, que é os casamentos desvirtuados.
Mas vamos ler aqui. Primeiro tópico. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, olha bem, o STF, o STF, conheceu a união homoafetiva como núcleo familiar. Como qualquer outro, isso porque não havia e nem há uma lei aprova no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir do entendimento firmado pelo CTF, em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça do CTJ determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a convenção da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. Gênesis 2:24. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus os fez macho e fêmea, Mateus 19:4. Eu estou no subtópico 3, tá, irmãos? Está aqui do lado, vou colocar aqui do lado. Porém, só para alertar vocês aí, eu li esse conteúdo. Por quê? Porque a célula Marte está mudada. Porém, aqui nós vemos dois conceitos que eles já têm aceitado. E aqui está falando do nosso país. Como eu falei no começo, na introdução. Porém, agora eu estou ampliando aqui a sua visão nesse sentido do padrão que Deus deixou. Então vejamos que o casamento com boneca já está liberado, né? No país, eu não sei se é da Coreia ou se é do Japão, mas para mim eu creio que é do Japão, tá? O casamento com animal também já está liberado nos países asiáticos e no país ali da América Central, que seria ali os Estados Unidos, para lá, México, entre outros países aí. Porém, nós temos que se ater ao padrão. Nós não temos que se conformar com isso. E tem muitas pessoas se conformando com esse tipo de coisa que automaticamente não é aceitável. Exemplo disso. Estão mutilando seus corpos para ser atrativos e se adaptar ao gosto uns dos outros. Outra coisa que eu até marquei aqui, que é o casamento consigo mesmo, pois o homem está se amando a si mesmo e mesmo assim também a mulher, ou seja, eles se amam o seu corpo, os seus desejos e se casam consigo mesmo. Falando sobre isso, existe aí em nosso meio o humanismo. A característica do humanismo é o quê? É o hedonismo, a racionalidade, o antropocentrismo. Surgimos da burguesia, ou seja, o humanismo, o cientismo, o homossexualismo. A experiência que sugere que a ignora a filosofia, levamos o uso de uma filosofia ignorante. O cientismo não entrega boa filosofia, mas ajuda a evitar. Mas a filosofia, bem como usa teorias filosóficas de pensamentos que usa o que é conhecido e ajuda a explorar o desconhecido. Então, vejamos aqui que o científico é o centrado da racionalidade, mas inclui o relacionamismo dogmático ou aprimorismo, segundo o qual a lógica é suficiente para compreender a realidade. E a razão é que a lógica é um ramo neutro, ela não faz suposições sobre existentes reais. O cientificismo também inclui as lógicas paraconsistentes,
do humanismo, filosofismo e também do homossexualismo. O que nós vemos aí em nosso meio é esse acrescismo de tudo-cuísmo, porém dá o sentido do crescimento de tudo aquilo que é contrário ao casamento. Então, por que eu estou aplicando tanto essa lição? Porque nós não podemos mudar aquilo que Deus constituiu como padrão. Quando nós mudamos o padrão, nós mudamos tudo aquilo que Deus deixou como instituição de uma família. Então, vejamos que quase sem exceção, todos estes de acordo com as mudanças perniciosas que se voltam contra a família. Até porque a nova visão do mundo, a família tradicional é considerada ultrapassada. O casamento monogâmico e heterossexual é retrógrado e precisa dar lugar às novas configurações de família. Uma ministra do atual governo declarou à imprensa que essa família composta de papai e mamãe e filhos está ultrapassada. Novos arranjos familiares se imporão. Veja que quem falou isso, irmãos, está lá na plenária. Está lá na plenária, foi uma ministra. Quem colocou ela lá? Nós. Então nós temos que ter conceito daquilo que nós estamos fazendo. Você que vai votar, escolha um candidato que vai te reverenciar na plenária, que vai falar dos princípios, que não vai fugir daquilo que é lógico, daquilo que é real. Deixa quem quiser mudar, mas coloque pessoas que vai falar a verdade e que vai fazer o certo. Porque muitos estão indo para fora, para viver com a sociedade pecaminosa lá fora. Porém, aqui dentro nós preservamos ainda o padrão, que é lógico, heterossexual e o padrão único. Veja bem, tem que mostrar que tem poder espiritual e moral para fazer frente à onda satânica, que tomou conta da maioria dos governos e instituições do mundo. Somente com a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo é possível salvar a família da destruição total preconizada pelo diabo e seus agentes humanos. Esse é o livro da Família Cristã e os ataques do inimigo, editora CPAD, tá bom? Eu li aqui um pouco desse livro só para fortalecer a nossa consciência de que é uma família célula, Marte da sociedade, porque muitos estão mudando isso. A totalização da pornografia, a totalização dessas coisas que Satanás tem trazido em nosso meio aí, que é o ataque com frequência sobre a família, tem destruído aí o que Deus construiu. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7,24. Ou seja, no século 21, a família está sob ataque das forças do inferno, de maneira sistemática e insidiosas. Em todos os tempos esse ataque tem sido real, mas nunca como os dias presentes. Satanás tem conseguido mobilizar governos, sistemas judiciários, escolas e faculdades para minar as bases da instituição familiar. Só em Cristo a família pode resistir. As investidas satânicas, formadores de opiniões, trabalham para a destruição da entidade familiar. Tal como Deus criou pela união de um homem e de uma mulher. Através do casamento, a sociedade sem Deus admite outros arranjos de família. Supremo Tribunal Federal do Brasil aprovou a lei que considera a união homossexual união estável, ou o que é pior, entidade familiar, torcendo e distorcendo o sentido de família de acordo com a Constituição dos pais. O que significa isso? Total desprezo à palavra de Deus, que considera tais uniões abominação ao Senhor. Levítico 18, capítulo 22, versículo 20 e 13. Você lê lá e depois você marca aqui embaixo se você quiser. Então, terrível o ataque familiar na era da sexualidade, que um líder gay declarou anos atrás que os filhos dos conservadores dos Estados Unidos seria alvo de sodomia. O reverendo Lord Sheldon President Coalition
dos valores tradicionais naquele país registrou discurso de um representante do segmento homossexual com a desfaçatez e a arrogância própria da maioria desses grupos no jornal gay. Communique New, escrito pelo ativista Michel Griffith. Vamos sodomizar seus filhos, símbolo de sua frágil masculinidade, de seus sonhos superficiais e mentiras vulgares. Vamos seduzi-los em suas escolas, em suas repúblicas, em seus ginásios, em seus vestiários, em suas arenas de esportes, em seus seminários e em seus grupos de jovens, nos banheiros e nos seus cinemas, nos alojamentos e nos seus exércitos e nas paradas e nos seus caminhos e em todos os seus clubes masculinos, em todas as suas sessões plenárias, em todos os seus lugares onde homens planejam junto com outros, em seus filhos se tornarem subordinados e farão tudo que dissemos. Serão remodelados à nossa imagem, eles suplicarão por nós e adorarão a nós. Veja que nos Estados Unidos, irmãos, com tristeza, mas isso tem sido muito grave em nosso meio. A nossa sociedade, ela tem aí um pouco de sensibilidade, que nós possamos voltar aos padrões. Porém, eu sei que é difícil porque estamos nos últimos dias. Mas se nós não se atermos ao que é certo, se nós não batermos de frente ao que é certo, nós vamos automaticamente abrir as portas de um convívio pecaminoso para a destruição de nossos filhos, de nossos herdeiros, de nossos futuros. Então, irmãos, bate nessa tecla. Se você tiver a oportunidade de falar, hoje o meio de comunicação mais visível em todo o planeta Terra é a rede social. Se você puder, bate com força nesse âmbito da família. Família é homem e mulher e produção de criança, filhos e filhas. Família é a célula marte da sociedade. Vamos agora aqui para o subtópico 4, tá? Vou ler o subtópico 4 aqui, ó. Subtópico 4. O papel dos pais. Os pais têm um papel predominante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Deuteronômio 6:9. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípio os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia. Provérbios 18:9. A crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar e ausência de valores fortes e predominar. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. No meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vive têm o dever moral de dar a conhecer seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo a família cristã. É aquilo que eu falei no começo da introdução. Pai, você exerce o papel de pai na sua casa. Exerce o papel de pai na sua família. Ensina sua filha que ela é mulher. Ensina sua filha que ela é, aleluia, glória a Deus, eu falo isso com muito amor. Ensina sua filha uma boa educação. Dê exemplos a ela. Ensina seu filho que ele vai crescer, ele vai ser pai, para que esse conhecimento dele passe de geração em geração. Pai, dê exemplo como pai de família. Dê exemplo, mãe. Mãe, seja mãe de verdade. Não seja só na aparência para quem vê você, mas seja em casa exemplo de mãe. Pai, você é a mesma coisa. Porque quantas pessoas que vai assistir essa minha lição aqui e vai ter uma noção aonde estão falhando, aonde estão deixando a desejar, aonde não estão cumprindo o papel que é estabelecido. E por consequência disso, tem acontecido isso no nosso meio. Por consequência disso, tem acontecido isso no nosso meio.
Eu conheço pessoas que viraram gays, mas eu prego para elas. E elas sabem que as práticas delas são erradas. São pessoas que saíram da igreja porque não teve exemplo de pai e nem de mãe. São pessoas que saíram da comunidade porque não teve exemplos. Não ensinaram isso a elas. Que pai é pai, mãe é mãe, homem é homem, mulher é mulher. Não existe essa diversificação que hoje nós vemos aí. Porém, eu incentivo a você a voltar, a analisar a Bíblia. Não só a ler, mas analisar, meditando e praticando. Pai, não seja um mau exemplo dentro da sua casa, para que o povo que está de fora vê uma família unida. Seja exemplo na sua casa, para que na realidade aquilo que a gente faz forçado no meio da sociedade ou no meio do nosso povo que nos vê, seja uma realidade, não seja um fingimento. Eu falo aqui porque eu fico envergonhado com muitas famílias que na igreja é uma coisa, em casa é outra. Diante das pessoas grandes é uma coisa, diante da... Então, se você, pastor, visita famílias, se você, pastor, visita famílias, chega na esposa de algum líder seu, chega nela, chama para conversar no seu gabinete e pergunta para ela com sinceridade quem é o seu esposo dentro da sua casa. Assim, vice-versa, chega e pergunta. Porque eu sei que tem pessoas que não estão capacitadas a exercer funções que exercem, pois é mau exemplo para os que estão de fora e para os que estão de dentro. Vamos seguir aqui, o papel da igreja. Alguém já disse, eu estou aqui, tá? Eu só vou ler e vou finalizar. O papel da igreja. Alguém já disse que a família forte faz igrejas fortes, contudo, o inverso também reflete a vontade. Reflete a vontade. Igrejas fortes faz famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica, onde famílias podem ser curadas e missão das igrejas também curar uma sociedade doente. 1 Pedro 2, 9 e 10. Eu vou ler esse versículo, vou finalizar com a conclusão, tá? Eu vou ler aqui porque eu quero abrir a mente dos meus amigos e interlocutores que me assistem. Vamos lá. Por outro lado, uma igreja doente não acolhedora é distante da sociedade, não está cumprindo a missão para o qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. É o que eu acabei de falar. Você, pastor, que está me ouvindo, você, pastor, faz um teste com seus obreiros. Vê quem de verdade está preparado. Você chama a esposa, conversa. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, diz assim: Vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não ereis povo, mas agora sois povos de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Conclusão, tá? Conclusão aqui desse lado. Conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque, desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional, velhas práticas como o adultério estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. O engordo do diabo nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca firmar e incultar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos.
vejamos aqui, meus irmãos, que o próprio professor José Gonçalves, ele fala que está sendo vendido aí o adultério para fortalecer o casamento. A pessoa pode fazer relação com outra normal que o seu cônjuge deixa. Que está sendo normal já isso. Hoje em dia a pessoa mesmo adulterando, ela vende o adultério. De que forma é vender o adultério? Ah, amor, tipo assim, eu vou explicar. Na forma populacional, que esses dias eu vi um comentário aí, né, na televisão. E o pior diagnóstico dos nossos dias é a televisão. Por quê? Porque a televisão, ela te inculta a desejar coisas que é proibido. Eu vou dar um exemplo. Eu estava vendo na televisão que uma mulher e um homem consentiram em ter relação com outro casal. Ou seja, o homem ficar com a mulher do outro homem e a mulher do outro homem ficar com a mulher dele. Porém, isso deu o quê? Morte, destruição. Então veja, meus irmãos, alerte a igreja, alerte o povo de Deus, alerte a família de Cristo, alerte aqueles que são santos. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus.